foi totalmente improvisado. No começo não estava nem claro se Pinacoteral era o nome da cidade, eu não tinha pensado todos esses detalhes, né? Era o nome do zine. E aos poucos eu comecei a associar a uma cidade, um espaço onde esses personagens habitavam, com regras próprias. E começou com um zine chamado Pinacoteral, que tinha um título meio mutante, assim. Era uma coisa que eu fazia para ser um pouco difícil, assim, as pessoas me perguntavam, às vezes tinha alguma cobertura de imprensa local, coisa assim, e sempre botava no release uma grafia diferente. Brincava com o título, chamava Pinacoteral da Paraíba, depois teve uma edição que eu publiquei que era Pinacoteral da Paraíba do RS. Aí lá pela quarta edição já era só Pinacoteral. No começo eu confesso que eu nem me lembro, eu acho que nenhuma história um personagem menciona nominalmente a questão de Pinacoteral ser o nome da cidade, né? É uma coisa que ficou inteiramente na minha cabeça. Cara, tinha muito essa coisa de ser contagiado pela linguagem, é algo que eu acho que hoje até hoje as pessoas associam bastante ao meu trabalho, que é os personagens se valerem de um jargão informal, das ruas, meio pescado, assim, coisas que eu ouvia. Já me falaram que eu também uso muitas gírias para me expressar, às vezes sou um pouco incompreensível, e isso acaba nas histórias, assim. Eu acho que não pode ser subestimado assim, o quanto viver nesses lugares específicos, primeiro João Pessoa e depois voltando para minha cidade natal, assim, tinha eu creio que uma coisa, por ser muito no começo da minha trajetória, era difícil de definir do que eu vou falar, sabe? Qual é o referencial? São histórias da minha vida, são o que eu estou fazendo. E essa coisa de estar associado a um espaço que de fato existia, mesmo que como inspiração vaga, dava uma certa bússola, assim. E não vou mentir que num certo momento também não se tornou uma certa camisa de força, assim, para produzir isso, né? Porque quando eu fui embora de João Pessoa e voltei para São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, deu meio que um tilt, assim, né? Como eu coloquei no pós-fácito do livro, eu fiquei um breve período de tempo em parafuso, assim, tipo, tá, mas e aí, como é que eu vou me nortear agora? Será que vai ter uma mudança gritante, vai ter uma curva abrupta agora no estilo das histórias? Foi só fazendo mesmo que eu percebi que, até por ser publicado de maneira fragmentada, em pequenas histórias, em zines, antologias, isso passava por alto da maioria dos leitores, assim. Eles se fixavam em outras coisas, assim. Era uma coisa que servia para eu mapear mais ou menos o que eu estava fazendo. A questão de colocar algumas coisas assim que eram literalmente decalcadas, copiadas da arquitetura de algum lugar, começou mais mesmo quando eu já estava em São Leopoldo, assim. Por exemplo, a primeira história do Verloc, um dos personagens, é numa pista de skate que eu frequentava lá, que eu tirei fotos para referenciar e tal. Enfim, teve outras instâncias também, teve uma edição do próprio Pinacoteral, que eu usei uma foto de referência também de uma rua de São Leopoldo. O fato, por exemplo, dos personagens estarem sempre transpirando muito nas histórias, as primeiras, assim, aquelas gotinhas de suor nervosa, assim. Era um pouco a influência dessa linguagem simplificada de cartoon, assim, a pessoa está suando, ela está tensa ou está com calor, e o fato de por exemplo, João Pessoa ser bastante quente, assim, né, ainda mais para mim que não estava acostumado até então. Outras coisas como expressões locais, assim, eu acho que numa certa altura eu comecei a racionalizar na minha cabeça que era uma história que definitivamente acontecia no Brasil, era informada por coisas brasileiras, mas era um construto, uma amálgama de várias coisas, vários lugares pelos quais eu tinha passado e que resultavam numa coisa que não era nem uma coisa nem outra. Era um mapa da minha cabeça, das minhas impressões sobre esses lugares, misturado com coisas que eu nem sei quantificar, assim, coisas que, até pelo modo espontâneo que essas primeiras histórias, sobretudo, surgiram, esse mapa vago, assim, mas sem uma coisa perfeitamente definida, né? Cara, eu sinto que eu estou experienciando até hoje, assim, experimentando. Não tem uma metodologia 100% definida nas histórias. Algumas das histórias não têm originais físicos, foram produzidas digitalmente. Uma coisa que é meio que uma constante, assim, que quase todas as histórias, com exceção dessas digitais, foram produzidas na escala em que elas foram publicadas, né? As primeiríssimas histórias eram publicadas em formato A5 e eu desenhava justamente com uma folha ofício dobrada e tal. E as que saíram no formato um pouco maior,
igualmente foram desenhadas nesse formato. Pinacoteral foi o meu primeiro zine publicado, assim. Eu cheguei quando eu fiz um curso de história em quadrinhos, quando era moleque, ainda assim, teve um trabalho de conclusão do curso que teve uma história que foi xerocada e colocada num zine, mas esse zine era o trabalho de conclusão do curso, ele literalmente não foi distribuído e tal. Então, eu considero o Pinacoteral, ali as edições 1 e 2, que eram bem próximas, assim, são meus primeiros trabalhos publicados de quadrinhos. Não são exatamente as primeiras histórias que eu desenhei, a primeiríssima história com o Boy Rochedo, que eu terminei, né, fora algumas que, né, não sabia exatamente o que estava fazendo e abortei, foi uma história chamada Antigo Testamento Style, que ela acabou sendo publicada depois das primeiras edições do Pinacoteral, mas é que eu comecei ela fazer antes, eu parei, ela levou mais tempo, e ela saiu depois na edição número 4 da revista Prego. Então não foi a primeira que eu publiquei, mas foi a primeira que eu produzi e com certeza foi a primeira que chegou a um público mais amplo. Assim, acho que a Prego tinha uma tiragem de pelo menos 1000 cópias, né? E foi distribuída por todo o país. E o Pinacoteral era uma coisa que circulava essencialmente em João Pessoa e assim, mais especificamente no meio do séquito de pessoas com quem eu lidava diretamente. Pessoal da Universidade Federal, que eu estudava artes visuais na época, tinha vários amigos que eram artistas também, não necessariamente quadrinistas. Então essas primeiras histórias é meio que um susto, assim. Eu estava há algum tempo tentando fazer quadrinhos e não conseguia, não fluía. Muitas vezes eu começava a produzir páginas e elaborava demais no desenho sem saber para onde a história ia ir, e isso me broxava profundamente e eu abandonava as histórias. Quando descobri uma série de influências específicas na época, até já escrevi a respeito disso, assim, mas principalmente Fábio Zimbres, Gary Panther, Raymond Pettibon, algumas pessoas publicaram na Tarja Preta, como por exemplo o Schiavon, o MZK, essas pessoas assim todas deram um boom na minha cabeça, que tinha uma maneira de produzir quadrinhos que era bastante visceral, que não era algo que... Não é que não possuísse técnica, mas não tinha um apreço pela técnica, né? Tinha essa busca de uma certa crueza, uma certa simplicidade que me encantou muito, e eu comecei a desenhar pensando nesses autores, assim, tentando emular mesmo algumas coisas, e isso destravou uma série de coisas, assim. Como eu fazia esse desenho mais brusco, assim, parecia mais fácil os personagens exprimirem uma voz específica, sabe? Porque eu acho isso importante. Assim, quando começa a desenhar, a uma certa altura o personagem tem que, digamos, se manifestar, né? É meio uma ilusão, porque vem do seu id, do seu subconsciente, de algum planejamento consciente, mas a impressão que você tem é que ele está respirando e fazendo coisas na sua frente e aí se torna mais prazeroso de fazer. Então era o jeito que saía, assim, né? Você deve ter percebido que nas primeiras histórias tem muito pouco cenário, tem uma série de blefs, assim, de aguadas, fundo escuro, parece que eles estão sempre num palco de teatro vazio, falando coisas. Eu me lembro que o Alex Vieira da Prego falou, poxa, bicho, muito legal e tal essa história, doidona, mas cenáriozinho de vez em quando, assim, para equilibrar e tal, pode crer. E já nos zines mesmo, nas primeiras edições, as primeiras 4 edições, tem uma variação bem grande, assim. Eu senti que a primeira e a segunda edição são bem próximos do traço, a terceira ela já começa... Enfim, estou falando inclusive de coisas que não entraram no livro, assim, material primevo, assim, as primeiras coisas que eu fiz. E no começo eu desenhava com umas canetas, aquelas canetas recarregáveis de nanquim, de arquiteto, eu tinha várias de diferentes gradações, que eu estava sempre fazendo a manutenção para não entupirem e tal. E essas canetas têm aquela coisa de que você não pode repousar a mão sobre a folha, porque ela empapa, né? Cria manchas. Então tinha mais isso. Assim, eu desenhava, a maioria das vezes, sem esboço e tinha que desenhar rápido, né? Para não manchar o papel. A partir da terceira edição, eu comecei a usar materiais mais diversos, comecei a fazer um pouquinho mais de esboço, comecei a finalizar com essas canetas de ponta fina. E na quarta edição já foi outro rompante, tinha viajado para o Rio Grande do Sul, tinha reavido alguns materiais, assim, porque esse período em João Pessoa era também de uma certa pobreza, assim, eu trabalhava muito com os materiais que eu tinha à mão, era por isso que usar guarda de nanquim, computador nem pensar. Levou muito tempo, muitos anos para eu digitalizar essas primeiras edições do zine. E na quarta edição eu comecei a usar pincel, pesando a mão mesmo, assim. Foi aí que eu comecei a prestar atenção na questão de que ia virar um artefato impresso, porque a quarta edição era pesadíssima na tinta preta, assim, muitos fundos pretos, muita achura, traço grosso, e era que tinha mais páginas também.
E eu costumava fazer os xerox, num xerox lá da universidade, né? Eu deixava antes das aulas, pegava à noite, normalmente quando estava indo embora. E essa quarta edição, o cara me deu um esporro. Ele falou, rapaz, não dá mais para fazer isso aqui não. Porque zoou a máquina, tipo, quando... eu não sei se hoje as máquinas ainda são assim, enfim, era uma máquina bem primitiva que tinha lá. Era basicamente para apostilas de universitários, não era para esse fim, né? E o cara me explicou que quando tem muito preto, ao depositar o pigmento, a folha aquece muito e ela encanoa e enrola nas tripas da máquina. E ele falou, cara, foi um inferno, tive que fazer várias vezes, a cada tantas cópias trancava a máquina. E eu, pô, foi mal e tal. Peguei minhas coisas. Depois daquilo ali eu me dei conta, assim, se eu quiser fazer em zine, eu tenho que não posso pesar a mão tanto no preto, por exemplo. Mesmo nessa época que eu fazia tudo na mão, eu já tinha uma tara por retículos, assim, sempre tinha essa coisa de adorar esse tipo de acabamento gráfico. Acho que evocava para mim várias coisas que eu achava formas muito eficientes de se expressar graficamente, assim. Mangás, referência mais óbvia, né, que são muito dependentes da retícula, desse tipo de tonalização, mas também gibis americanos, que também usavam bastante. Sempre tinha uma coisa, assim, essa coisa dos pontinhos aqui distantes dá uma certa eletricidade na página, que eu acho muito bonita, né? E daí quando rolou esses problemas na quarta edição, eu pensei, poxa, eu tenho que descobrir como usar retícula, sabe? Tem que dar um jeito. E cheguei a correr atrás de conseguir as retículas, aquelas de decalque, mas é impossível de achar já a essa altura e algum tempo depois eu realmente aprendi a usar o Photoshop só para poder aplicar as retículas. Pois é, cara, o Panhoca entrou em contato a respeito da possível publicação especificamente do Pinacoderal, que ele nem sabia a extensão, assim, ele já tinha me ouvido falar algumas vezes, Pinacoderal. E daí ele me indagou, e aí, vamos fazer esse troço? E eu fiquei meio hesitante, assim, porque eu mesmo não sabia como editar, porque ele nunca tinha me apresentado nada nesse sentido, eu sabia que ele tinha um repertório vasto como leitor, assim, já tinha visitado, visto a biblioteca dele, trocado ideia. Fiquei tentado, mas também um pouco não saberia por onde começar, sabe? Acabou que, tipo, tinha alguns convites de outras editoras para publicar outros materiais que eu não consegui concluir a tempo, por N motivos, e eu resolvi montar uma pasta com todo esse material do Pinacoderal, que foi quando eu me dei conta do volume, assim, a quantidade de histórias, e aí eu me empolguei, assim, meio que não querendo me empolgar, assim, tipo, sabia que ia ser difícil de convencer algum editor a fazer isso e tal, mesmo assim mandei para algumas pessoas, chegou a ser cogitado por essas editoras ser publicado, mas depois de um tempo eu não obtive mais resposta, esperei ainda um bom tempo, porque foi justamente no momento que eu vi que o mercado editorial deu uma retração, assim, os lançamentos nacionais, é um momento que a gente está vivendo até agora, para ser franco, né, tá tipo, fora pequenas editoras independentes, assim, as editoras um pouco mais estabelecidas não estão apostando tanto em material nacional, né, transcorreu o que? Acho que uns 2 anos, o Panhoca já tinha publicado a Pé de Cabra, já tinha publicado o Realidade, o Notas Underground, já estava em vez de publicar esse último do Galvão. Aí ele perguntou, cara, vamos fazer? Deu, tá, vamos fazer então. Daí ele falou, você tem alguma ideia de como fazer isso, assim, assado? Porque tem uma pessoa que talvez pudesse fazer. Aí me ocorreu o Franz, né, que inclusive estava meio... não está mais... tão inserido no rolê de quadrinhos para fazer outras coisas, e ele é formado em design de formação, trabalha com isso, e eu sempre gostei bastante do trabalho dele, das publicações que ele mesmo fazia o design. E abordei ele, e ele já se mostrou entusiasmado de cara, creio que porque ele foi uma das amizades mais antigas nos quadrinhos, ele me viu começando, e foi determinante, tanto uma coisa quanto outra, assim, o fato do Panhoca ter esperado, insistido, botado fé, no momento que eu já não estava mais tão certo, assim, depois desses vácuos das editoras, e mais o fato do Pedro Franz ter batido o olho e falado, cara, dá pra fazer um livro bonitaço, vamos sim e tal. Aí, a partir daí, foi bem uma sinergia de coisas, assim, eu ficava triangulando entre eles e tal, não coloquei eles em contato diretamente para não ficar confuso, lidava com um, lidava com outro e tal. Daí quando foi chegando mais na etapa de vamos fechar o PDF e vamos articular com a gráfica, orçar e tudo mais, aí nós três começamos a trabalhar juntos, assim. Foi, para mim, exemplar, assim, sabe? É muito bom trabalhar com um sujeito que nem o Panhoca, assim, que tem uma dedicação muito grande a fazer o rolê acontecer, a lidar com autores que talvez não estejam muito certos
do que eles estão fazendo, como era o meu caso, né? Lançar um zine de, sei lá, cara, até 60 páginas, eu até que tiro de letra, mas fazer um livro me pareceu uma tarefa bem hercúlea, assim. E foi, eu vi que foi trabalhoso pro Franz pra caramba, me mandou algumas versões, foi o Franz quem sugeriu a ordem das histórias, porque ele sugeriu, e eu concordei, achei que era uma boa ideia, da gente não colocar numa ordem perfeitamente cronológica, de a gente mais ou menos respeitar isso. Algumas histórias teriam que vir antes, assim, pelas características da história, né, que ficaria evidente que eram as primeiras de qualquer forma. Tinha essa coisa de quando eu comecei a engrenar na questão do Pinacoteral, criava um personagem, desenvolvia algumas histórias com ele, e aí meio que pulava para outro, e assim ia indo. Então, se a gente colocasse todas em ordem perfeitamente cronológica, isso ia ficar um pouco, talvez, maçante, assim, você lê 3 histórias do mesmo personagem, né? Esses personagens têm características bem marcadas, assim, de um para o outro. E aí foi aí que o Franz entrou e fez alguns experimentos, testamos mais de uma ordem das histórias e fechamos no que está no livro. Teve 2 edições do Zine que ficaram de fora, que era uma das poucas histórias que eu tinha feito que tinham uma questão de continuidade mais marcada, assim. Justamente por ser um dos meus primeiros trabalhos, assim, chegou uma altura que eu meio que deixei a peteca cair, assim, transcorreu muito tempo depois da 4ª edição do Pinacoteral, e quando eu olhava para trás eu já não conseguia mais entrar exatamente naquele estado de espírito que tinha originado aquelas histórias, assim. Não terminei. Eu gosto muito de várias coisas que tem ali e eu queria retomar, assim, porque são boas ideias perdidas no meio de um mar de confusão, assim, às vezes, e gostaria de retomar isso, sim. Alguns personagens, como o Dr. Jová, por exemplo, que aparece na história, na compilação, não aparece tanto assim, ele tinha um pouco mais de visibilidade nessas histórias, e esse tipo de coisa eu quero revisitar ainda. Eu gosto de todos por motivos diferentes, assim. Na época que eu produzia essas histórias, assim, em alguns momentos eu passei por coisas bem extremas da minha vida, assim, isso se refletia bastante na produção dessas histórias. E algumas foram pesadas para produzir, assim, e assim, é meio irracional isso, mas pegava até um certo ranço de determinado personagem. O Lâmina Imperial era o maior exemplo disso, assim, as histórias dele eram muito psicóticas, assim, e partia de experiências minhas e eu extrapolava para tornar muito mais dark, assim, eu pensava, uou! E, e tinha isso, assim, o Boy Rochedo, que foi o que surgiu de maneira mais espontânea, assim, era muito prazeroso fazer as histórias porque elas reverberavam de maneira quase imediata, assim, as pessoas gostavam do Boy Rochedo, desse ar de gaiatice dele, de ele ser escroto, meio desleixado, de ter alguma coisa de humor bem marcada nele também na maneira que ele se expressa. Também tem uns pendores meio filosóficos de doidão. O Verloc, eu gostei bastante de fazer as histórias a princípio porque foram as primeiras histórias que eu decidi que tipo de história eu ia fazer, entre aspas, assim. As outras histórias foram se manifestando e, por exemplo, na história do Verloc, a primeira tinha uma demanda editorial, porque ele foi publicado dentro da série 1000, que era editada pelo Rafa Coutinho e pelo Lobo. Como já tinha uma série de histórias experimentais, enigmáticas e tudo mais, o Rafa falou, cara, você tem como fazer uma história assim para, digamos, integrar, gerar uma certa variedade na coleção, você fazer uma história que tenha um pendor para a violência, uma investigação da violência, por exemplo, que tenha ação na história. E vamos lá, vamos tentar, né? Eu não tinha tentado nada desse tipo, assim. Parecia meio um contrassenso mesmo tentar fazer isso, assim, porque o meu traço era bastante estático, bastante poses estáticas de personagens falando. Então essa história foi um desafio bem grande, apesar de ela não ser muito longa, eu levei bastante tempo para fazer. E tinha isso assim, de mergulhar de novo nos gibis de ação, que, sei lá, já não são tão próximos do meu coração, mas fazem muito parte da minha formação em termos de estética mesmo, assim. Tem coisas que você vê que eu li muito gibi de super-herói quando era moleque e tal. As histórias, teve outras que surgiram em contextos específicos, por exemplo, Caranguejeira, que é esse punk que tem um caso com uma aranha caranguejeira, surgiu porque era uma história que eu sabia que ia ser publicada na revista Prego, que tinha essa vibe mais punk, que era um lugar que eu podia meio, digamos que, ser bem indulgente com essa coisa de fazer histórias
rudes, toscas, um desenho enérgico, mas desenhado rapidamente. Todos eles que iam surgindo, assim, eu ia ficando muito empolgado, né? Tipo, eu estou conseguindo fazer quadrinhos finalmente, e são meus personagens. O zoeiro também foi uma coisa que surgiu meio de uma brincadeira. Eu tinha visto um meme na internet, que é aquele meme do... Como era? Bom, memes mudam com o tempo, mas eu acho que na época que eu vi, era uma foto de um bicho assim esquisito que eu fiquei, poxa, que bicho é esse? Eu nunca vi esse bicho existe? E parecia uma mistura de macaco com tamanduá e bicho preguiça, com uma boca humana, e eu fiquei chocado, assim. Daí eu procurei no Google Images e descobri que era uma coisa lá dos Estados Unidos, um trote que eles fazem utilizando pedaços de vários animais. Eles pegam um pedaço de vários animais, taxidermistas fazem isso, né? Pegam, sei lá, põem um olho de vidro, uma boca de cera, pelos de raposa, põe uma armação de arame, e são coisas que eles fazem, assim, criam esse busto desse bicho que não existe, meio que para trotes, para botar na cama, deitado, a pessoa entra no quarto e quase morre do coração. E eu achava muito engraçado aquele meme, e tentei fazer uma coisa que pendesse mais para o humor, assim. Aí surgiu o Zoeiro, que é esse bicho, um swamp booger que criou vida de alguma forma, e ele é o personagem mais próximo, assim, da rua, da sarjeta mesmo, de Pinacoteral. É o cara que acorda no meio fio com o cachorro lambendo a boca dele, ou coisa assim. E muito inspirado em figuras que eu topava nos bares de São Leopoldo, assim, aquele maluco que chega e quando você vê ele já convenceu você a dar um cigarro, metade da sua ceva, porque o papo é interessante, e é bom você ficar de olho na sua carteira, inclusive, sabe? E é isso. E assim como várias coisas do meu trabalho, surge de algo que eu não esperava, que ia virar uma história em quadrinhos. Fiquei pensando muito a respeito do Steve Ditko quando ele morreu. Essa questão de ele e o Stan Lee terem morrido num curto intervalo de tempo. E também estava em evidência aquela coisa da disputa entre Sony e Marvel a respeito de quem ia ter os direitos do cinema, do Homem-Aranha e tudo mais. Muito doido isso, assim. Eu sempre tenho essa reflexão a respeito desses ícones, de como eles são uma coisa que, se você tem uma determinada idade, eles sempre estiveram lá. Eles são mais ou menos como publicidade, assim, como os arcos do McDonald's ou coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, foi originado por duas pessoas. Inclusive duas pessoas muito distintas entre si, que brigaram por causa disso. E fiquei pensando nisso, assim, e comecei a fazer uns desenhinhos que eram meio inspirados, digamos, nessa dicotomia que existia entre Steve Ditko e Stan Lee, né? Que ambos têm uma mão na criação do personagem, é debatível até hoje quem fez mais a respeito. Eu tenho uma tendência maior a acreditar que a fagulha muito esboçada do que seria foi de Stan Lee, quem de fato desenvolveu o personagem e consolidou ele foi o Steve Ditko, né? Tinha muitas, até hoje tem disputas e é uma coisa que nunca vai ser inteiramente esclarecida agora que ambas as partes estão mortas, né? Tinha essa coisa de eles terem personalidades muito conflitantes, né? O Stan Lee parecia ser um cara que tinha descoberto uma segunda vida, onde ele podia ser uma espécie de guru hippie para estudantes, que era um público-alvo que comprava as coisas da Marvel logo no período que surgiu. E o Steve Ditko era uma pessoa bem diferente disso, né? Fechada em si, bastante circunspecto e além disso, adepto de uma doutrina bastante rigorosa, que é o objetivismo, né? Que foi uma doutrina digamos, concebida pela aquela escritora russo-americana Ayn Rand, né? Que pregava as virtudes do egoísmo, do individualismo, etc, etc. Influenciou muita gente, todo esse pessoal que acabou por fundar o Vale do Silício nos Estados Unidos, eram todos muito influenciados pelos escritos dela. Eu já vi que Frank Miller também é muito afeito aos trabalhos, e outros quadrinistas. Então, ela é meio que uma pedra angular para esse ideário do libertário estadunidense, né? E o Steve Ditko, mais que qualquer outro cara, investiu nisso. Ele criou histórias em quadrinhos depois de sair da Marvel, que eram basicamente panfletos objetivistas, né? E eu comecei a pensar o que teria acontecido se o Ditko tivesse, de fato, sei lá, cara, se o Stan Lee tivesse sido atingido por um raio e morrido de maneira assim, imprevista, e ele, se calhasse dele, continuar fazendo, assim, né?
E cheguei à conclusão que provavelmente o Homem-Aranha seria muito diferente, seria mais parecido com outros personagens que ele desenvolveu depois, como, sei lá, o Questão, o Mr. A, que é uma versão ainda mais drástica do Questão. Inclusive, enquanto eu fazia isso, eu percebi que não era uma ideia inteiramente original, que alguém já fez isso antes, que foi o Daniel Clowes no Death Ray. Me caiu a ficha que tipo, é um pouco isso, assim. Ele revisita o mito do Homem-Aranha sem usar o personagem do Homem-Aranha, e é mais ou menos como se o personagem fosse evoluindo e se alinhando, digamos, com a maneira de pensar, ou pelo menos a maneira expressada pelo Steve Ditko, assim. E eu pensei, tá, a ideia já foi feita, inclusive, mas vamos lá, sabe? Os primeiros... eu devia ter trazido os originais, mas os originais são pequenininhos, desenhei essa história toda em tamanho A6, na verdade o que o leitor vê no Zine é uma versão aumentada, né? Escaneei em uma boa resolução e aumentei ele. Foi difícil, quando a história engrenou, eu percebi que eu tinha tido uma tremenda ideia de jirico ao fazer desse tamanho, assim, porque se tornou difícil, assim, né? A história foi ficando mais complexa, eu tinha que desenhar naquele negócio desse tamanhinho, assim, toda a lápis, tendo cuidado para não borrar as folhas e tal. Mas ela começou a ganhar força, começou a se misturar com outras coisas. Essa coisa que você falou, tem referências veladas à política brasileira. Mas também, tipo, esse ano foi bastante difícil, assim, não só para mim, mas para todo mundo que faz quadrinhos, trabalha com arte. E tive uns momentos bem deprê e de autodúvida, assim, esse ano. E eu senti que isso começou a impregnar bastante a história, ela começou a ficar mais pesada, assim. Eu acho que a história é uma imensa bad vibe, assim, e é uma coisa meio de tentar me puxar do buraco, assim, fazendo isso, sabe? Me ocorria constantemente aquela cena de superação do Homem-Aranha, aquela cena clássica que o Ditko desenhou, que ele tá soterrado debaixo do maquinário, com a água escorrendo, e ele, no fim ele consegue levantar, né? Eu disse que tinha muitos defeitos, mas essa sequência realmente é uma das sequências mais marcantes, assim, do quadrinho norte-americano, né? Enfim, cara, é difícil todas as coisas, assim, passa muita coisa pela minha cabeça quando eu tô fazendo, assim, mas várias outras coisas começaram a pipocar na minha cabeça. Tá, isso, eu tô cinicamente anunciando como uma história do Homem-Aranha, mas ela não é nada disso, é uma coisa meio... Me ocorreu, tinha uma vibe meio Frankenstein, de Mary Shelley, sabe? Tinha várias coisas misturadas, assim, que eu pensei, uma certa altura, assim, eu honestamente olhei assim, tipo, que porra eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo uma história com Homem-Aranha, com Peter Parker? O que é isso? Mas eu pensei, racionalizei, tá, eu já fiz isso, já é uma coisa que eu costumo fazer, de pegar algum ícone e passar ele pelo moedor de carne, e persistir, enfim, tá aí no mundo. Está sendo vendido diretamente pela Pé de Cabra, sobretudo. Eu não tenho a lista de todas as lojas que está sendo colocado. É uma experiência nova para mim, assim, no sentido de que é a primeira vez que eu não a primeira vez, mas a primeira vez que tem um lançamento substancial meu em que eu não sou editor, né? Então o Panhoca está gerindo toda essa parte, fez a pré-venda, agora está em venda vocês podem comprar diretamente pelo site da Pé de Cabra, está para vender lá, e algumas outras lojas. Vou ficar devendo para vocês. Eu queria dedicar esse vídeo aos apoiadores do Papuzine. Muito obrigado a vocês que me ajudam a manter o canal vivo. O Papuzine é um canal que depende exclusivamente de você que assiste e curte os conteúdos que eu produzo. Então eu queria dedicar esse episódio aos apoiadores, a galera que tá lá apoiando financeiramente o projeto. Então os nomes desses colaboradores estarão na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado aqui embaixo, beleza? Muito obrigado a vocês e até a próxima.